Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto de 2024. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Milagres à margem do lago. O texto que nos acompanhou durante toda a semana, Marcos capítulo 5, verso 19. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Você já sabe que nessa semana nós tivemos a oportunidade de poder estudar um pouco os milagres contidos no Evangelho de Marcos, do capítulo 4, versos 35 a 41, até o final do capítulo 6. O capítulo 4, versos 35 a 41, começa mostrando Jesus acalmando uma tempestade. E o capítulo 6 termina com Cristo Jesus andando por sobre as águas. Foi realmente muito abençoada a lição dessa semana. No nosso guia de estudos hoje, nós encontramos alguns textos de Ellen White, todos eles do livro Desatou as Nações, primeiro da página 286, depois das páginas 301 e 302, onde alguns princípios são aqui estabelecidos, pensando-se que o Senhor Deus ele está agindo, mesmo que nós não sejamos capazes de poder perceber. Mesmo que no decorrer do processo, às vezes a gente se pergunte se Deus está vendo, se Deus está preocupado, se ele realmente se importa. A Bíblia vai deixar claro que Deus se importa, que ele está vendo e que no tempo certo ele vai agir. Nessa perspectiva, existem algumas coisas que Deus espera de nós. No primeiro texto, nós encontramos aqui o que é que Deus espera daqueles que estão sendo usados por ele. Em todos os que estão sob posição de liderança ou da direção de Deus, deve-se ver uma vida que não se harmonize com o mundo, seus costumes ou práticas. E todos precisam ter uma experiência pessoal na obtenção de conhecimento da vontade divina. Precisamos ouvir individualmente sua voz a nos falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciarem e em sossego esperarmos perante ele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Não sei se você consegue entender esse texto à luz daquilo que a gente estudou essa semana. Você percebe o tempo todo, Cristo Jesus está focado, ele sabe onde ele tem que ir, ele sabe o que ele tem que fazer, ele age na hora certa, ele tem poder e autoridade sobre as forças do mal, ele vai nos lugares mais improváveis, alcança as pessoas mais improváveis. Como é que ele sabe disso tudo? O segredo vai aparecer lá no final do capítulo 6, quando ele sobe no alto do monte, e ele passa horas diante do Pai, clamando ao Pai, orando ao Pai. Ali ele tem, de forma clara, ele consegue ouvir a voz do Pai, a dirigir, a orientar os seus passos. Não que Cristo fosse menor que o Pai, mas dentro do plano da redenção, quem dirige o plano da redenção é Deus o Pai. Ou seja, Cristo como segundo Adão, apesar de ter sido o autor do plano da redenção, agora, na aplicação do mesmo, ele dependia do Pai, assim como eu e você precisamos depender. Por que tem muita gente perdida hoje em dia? Gente que não sabe o que fazer, quando fazer, como resolver as situações. Tem gente que bota até um ponto final na própria existência, porque não sabe lidar com as pressões, com as situações que estão no seu entorno. Gente que não para poder ouvir a voz de Deus. A menos que nós gastemos tempo de qualidade com Deus, não precisamos esperar que nós vamos conseguir alcançar alguma coisa. Olha essa última frase dela. Quando todas as outras vozes silenciarem e em sossego esperarmos perante ele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Deus continua falando, mas ele fala de forma tranquila. Lembra da história de Elias? Quando Deus diz para ele sair da caverna, ele vem para a entrada da caverna. Elias está querendo que a sua vida termine. Vem um terremoto, Deus não está no terremoto. Vem um vento impetuoso, Deus não está no vento. Vem um fogo, Deus não está no fogo. E vem uma voz suave e tranquila. E Deus estava na voz, Deus falou. E ele foi capaz de ouvir. Deus espera que aqueles que querem ser dirigidos por ele, que gastem tempo de qualidade com ele. O outro texto, que é das páginas 301 e 302, o texto vai dizer: seus corações descontentes perguntavam por que Jesus podia realizar tão grandiosas obras como as que tinham presenciado e não podia também dar saúde, força e riqueza a todo o seu povo, libertá-lo de seus opressores e exaltá-lo ao poder e honra. O fato de ele alegar ser o enviado de Deus
Mas recusar ser rei de Israel era um mistério que não podiam entender. Sua recusa foi mal interpretada. Muitos concluíram que não ousava afirmar seus direitos porque ele próprio duvidava do caráter divino da sua missão. Dessa forma, abriram a mente à incredulidade e a semente que Satanás lançara deu fruto segundo a sua espécie, de forma que a incompreensão e a deserção aconteceram. Esse texto está falando sobre, agora, o último quadro da história que a gente leu nessa semana, da multiplicação dos pães. Os discípulos olharam para aquela situação e perceberam, se Jesus fizer isso agora pela nação inteira, eles olhavam agora para a experiência do deserto. Durante 40 anos o maná do céu veio. E Jesus pode fazer isso. Ele pode, e podia realmente. Mas por que ele não fazia? Por que ele não curava todo mundo? Por que ele não operava de forma tão extraordinária com o seu poder? Por quê? Porque eles não entendiam. A semelhança dele, muitas outras pessoas. O Evangelho de João vai mencionar que foi exatamente depois disso que a grande maioria dos discípulos de Jesus foi embora. E Jesus olha para os 12 e diz, vocês também não querem ir? E eles olham e Pedro vai dizer, para onde iríamos se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas mesmo assim eles não eram capazes de poder entender as palavras de Cristo. E às vezes essa é uma situação complicada. Nós queremos entender tudo aquilo que Deus está fazendo, queremos entender os motivos, as intenções, e nem sempre seremos capazes de poder fazê-lo. O que Deus espera que façamos é que, mesmo não compreendendo o que Ele está fazendo, que nós sejamos capazes de poder nos colocar nas mãos dEle e esperar nele. Você pode ter certeza de que mesmo que você não entenda o que Deus está fazendo, Ele está fazendo alguma coisa. E o que Ele está fazendo vai fazer sentido talvez algum tempo mais tarde. Quando você olhar e dizer o que Ele estava fazendo fazia sentido. Se Ele fizesse o que eu queria que Ele fizesse, teria sido uma tragédia. Eu gosto muito de um texto de Ellen White onde ela menciona que se nós tivéssemos a mesma visão e o mesmo conhecimento que Deus tem, nós faríamos exatamente aquilo que Ele tem feito. Por isso, nossa fé tem que estar alicerçada no Senhor. Amanhã nós teremos a oportunidade de poder abrir o estudo número 6 do nosso trimestre, cujo tema será De Dentro para Fora. Mas antes disso eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por tua palavra, por sabermos que podemos confiar que Cristo Jesus dirige todas as coisas e que nossa vida está firmemente alicerçada nele. Nos ajude a podermos continuar com a nossa fé alicerçada no Senhor, mesmo quando não sejamos capazes de poder entender o que o Senhor está fazendo. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?